Saudações, estamos aqui para falar de exceções no contexto da orientação a objetos, com exemplos em Java. Vejam, para início de conversa, exceções são exceções, né? São situações excepcionais, são erros que podem acontecer em uma determinada chamada de método, seja de instância, seja método estático. Exemplo, chamar um método sobre um objeto nulo. Isso vai dar a famosa null pointer exception. Dividir por zero, fazer uma divisão por zero também vai dar uma exceção. Tentar escrever num arquivo para o qual você não tem acesso, para o qual o programa que está executando não tem acesso. Tentar ler informações de um arquivo que não existe, vai dar errado, obviamente. E há razões mais complicadinhas também, como, sei lá, eu estou num ambiente multiprogramado com diversas threads e eu quero colocar uma thread em espera sobre um determinado objeto sem obter o lock, sem obter a tranca do monitor, sem obter o bloqueio do monitor daquele objeto. É uma razão bem complicadinha, mas existe. Se eu tentar fazer isso, vai acontecer, vai ocorrer uma exceção e a gente precisa estar preparado para esse tipo de situação nos nossos programas. E por quê? Porque o nosso programa pode parar, dependendo do tipo de exceção que dá. Ele pode simplesmente parar ou cuspir alguma coisa bem feia na cara do seu usuário. Então vejam, a linguagem já tem um mecanismo nativo, toda linguagem tem, para a gente tratar esse tipo de situação, é fazer if, né? Sempre que a gente fica empurrando um monte de if, o programa pode ficar um pouquinho mais complicado de se ler. Como se a gente for testar todas as situações excepcionais, vai ficar com muito if. Então, algumas linguagens oferecem dispositivos específicos, oferecem uma sintaxe específica para você tratar exceções. É isso que a gente vai ver aqui. Agora, antes disso, a gente precisa saber que no mundo Java, a gente tem dois tipos de exceções possíveis. A gente tem uma exceção em tempo de execução, que é algo como isso aqui, tá certo? São exceções que a gente não precisa tratar. Eu não preciso escrever um código específico para tratar a exceção de uma chamada sobre um objeto nulo. Eu não sou obrigado a fazer isso. Isso é a chamada exceção em tempo de execução, tá certo? Muitas vezes a gente trata isso com if, apesar de dar para tratar também com os mecanismos convencionais, os mecanismos específicos de tratamento de exceção. Mas muitas vezes a gente trata esse tipo de coisa com if, ou às vezes a gente nem trata e espera a merda acontecer. Outros tipos de exceção, a gente precisa deixar explícito o tratamento dessa exceção, tá certo? Não bem um tratamento, a gente precisa deixar explícito que a gente vai escrever um código para aquela exceção, ou que a gente vai pelo menos notificar a quem for chamar o método do nosso objeto ou da nossa classe que aquilo ali pode acontecer, né? Então a gente tem algumas exceções, tá certo? Que não são as chamadas exceções em tempo de execução, que a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção com elas. A gente vai, o compilador vai obrigar a gente a ter essa atenção. Então a gente vai dar uma olhadinha em especial nesse tipo de exceção. Vamos tratar esse assunto de exceções através de outro assunto, assim a gente aprende ambas as coisas, que é a entrada e saída em Java. Por que é que eu estou usando isso? Que a entrada e saída envolve muitas exceções. Então vamos dar uma olhadinha nisso. Entrada e saída em Java a gente trata de forma um tanto sistemática. Vamos se concentrar em saída e vale o raciocínio análogo para entrada. Então a gente precisa pensar em duas questões. Onde eu quero efetivamente escrever, onde eu quero fazer saída, é no arquivo, é na memória, é numa conexão de rede, e o que efetivamente eu quero escrever. São dados binários, inteiros, double, long, boolean, são strings, são objetos convertidos em bytes gravados no formato binário. Então preciso pensar no onde e criar um objeto que represente o onde vai ser feita a escrita. E eu preciso pensar no o que eu quero escrever, criar um objeto que represente, que saiba escrever isso que eu quero escrever, que tenha métodos para escrever isso que eu quero escrever e compor esse objeto com o objeto que representa o onde. A partir daí, basta eu chamar os métodos do objeto que sabe escrever o que eu quero efetivamente que seja escrito, e os dados que eu quero que sejam escritos serão escritos no fluxo de saída representado pelo objeto que eu tinha criado lá no primeiro passo.
O que isso tem a ver com o assunto de exceções? Várias dessas operações de criação de fluxos e de chamada de métodos para escrever dados, elas envolvem exceções. E às vezes a gente precisa decidir o que vai fazer com essas exceções. Nem todas as exceções são de tempo de execução. Existem exceções que o compilador vai obrigar a gente a se posicionar diante delas. Ou a gente vai tratá-las, ou a gente vai jogar para cima. Já a gente vai entender o que é tratar uma exceção e o que é jogar para cima. Antes, vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos para a gente entender melhor como é que se dá essa entrada e saída. Por enquanto a gente está em saída. Em entrada vai ter coisa análoga, a gente trata mais na frente. Eu quero escrever texto em um arquivo de saída. Crio um objeto que representa o fluxo de saída, um arquivo de saída. Qual é a classe que modela fluxos de saída em arquivo? File Output Stream. Onde é que ela está? No pacote Java.io. Para usá-la, tenho que importar lá no pacote Java.io. Aqui estou simplesmente mostrando de forma genérica. Qual é a classe? Eu quero escrever texto. Que classe modela objetos que sabem escrever texto? PrintStream. Então, eu preciso criar um objeto PrintStream e compor esse objeto com o objeto que eu criei anteriormente. Em seguida, basta que eu chame os métodos, né, do meu objeto PrintStream e a gente vai escrever texto. Esse texto vai bater lá naquele fluxo. Não vamos falar de questão de exceção. Inclusive o PrintStream eu acho que não lança. O PrintStream ele trata as exceções internamente. Mas a gente precisa entender como é que é a sistemática da entrada e saída. O PrintStream, inclusive, pessoal, é a classe que é modelo daquele objeto que todo programador Java deve conhecer, que é o System.out. System.out é um objeto, né? Um objeto que já foi criado, já está disponível lá para você em qualquer programa Java, né? que você vá fazer. Mas ele é um objeto da classe PrintStream, ele tem esses métodos aí. A classe PrintStream, basicamente, ele tem métodos println sobrecarregados para transformar em texto qualquer coisa. Boolean, inteiro, double, objetos, né? E os próprios strings, né? Então esse string aí, que a gente passou como parâmetro, ele vai ser transformado numa sequência de bytes e vai ser jogado lá no arquivo representado. Ele vai ser jogado, na verdade, ele vai ser repassado, esse array de bytes, ele vai ser repassado para o objeto arcSaída, e o objeto arcSaída, ele sabe pegar um array de bytes e colocar lá, né, no disco. Então, né, no HD, ou seja lá que tecnologia o seu computador use. Então a coisa funciona como se fosse uma cadeia. É efetivamente uma cadeia, é a chamada cadeia de decoração. Criei um objeto fluxo, eu criei um objeto file output stream, decorei esse objeto com uma saída texto, e com o objeto saída texto eu passo a enxergar esse todo como um só, passo a enxergar essa cadeia como um só. Interajo com saída texto, quando no final das contas eu estou interagindo com a cadeia. Eu interajo com o objeto o objeto mais externo dessa cadeia, né, como se fosse uma lista encadeada, e a operação funciona como se fosse sobre o todo, né? Então vamos a um exemplo. Eu vou usar entrada de dados nesse exemplo, para a gente ver que a sistemática é a mesma que a gente usou com saída de dados. Eu preciso pensar no onde e no que, né? E entretanto aqui eu vou sim abordar a questão das exceções que a gente não abordou quando a gente estava vendo simplesmente a sistemática da entrada e saída. Vamos lá. Eu tenho uma classe X e um método M. Eu quero fazer alguma operação de entrada de dados em arquivo. Eu preciso saber que classe modela arquivos de entrada. Essa classe é File Input Stream. Há outras, tá certo? Dei uma olhada lá na documentação, né, que tem mais classes. Mas por enquanto a gente vai ver o File Input Stream. Eu preciso de um objeto desse. Veja só essa simples linha. Eu estou querendo criar um fluxo de entrada de dados a partir de arquivo. E estou criando esse objeto File Input Stream. Só essa linha, ela pode dar duas exceções. Uma exceção, a chamada em tempo de execução, uma exceção que a gente não é obrigado a tratar. O compilador não força a gente a lidar com essa exceção. É um Security Exception, porque esse arquivo pode existir, mas esse caminho aí eu posso não ter acesso a esse caminho, né? E outra exceção é a exceção que a gente é obrigado a lidar com ela de alguma forma, é a exceção File Not Found Exception, porque não faz sentido eu posso esse a.bin que eu estou passando aí,
né, como sendo um caminho do arquivo, eu posso passar qualquer nome, posso passar, sei lá, c:/barra abcd.txt, não existe esse arquivo. Então isso vai gerar um erro, né, isso vai gerar uma exceção, e o compilador ele não vai deixar essa linha passar em branco. Ele vai dizer, olha, ou você trata aí, ou você simplesmente indique que o seu método, que indique em seu método no cabeçalho dele que pode acontecer esse tipo de exceção durante a execução. Então, como é que a gente vai fazer cada uma dessas abordagens? Vamos para a primeira, que é a abordagem mais fácil. A gente pode, no popular, simplesmente jogar a merda no ventilador. A gente pode simplesmente, eu não quero fazer nenhum código aqui para tratar essa exceção do File Not Found Exception. Eu vou simplesmente indicar que o meu método M, que esse tipo de exceção pode acontecer aqui no meu método M. Como é que eu faria isso? Bem, essencialmente eu colocaria uma cláusula throws lá no cabeçalho do meu método M, throws File Not Found Exception. Então, o que isso significa? Isso significa que eu não preciso tratar essa exceção aqui, eu não preciso escrever nenhum código para que seja tratada a situação onde essa exceção ocorre já dentro desse método M. Entretanto, todo objeto, em qualquer classe que use um objeto da minha classe X, chamando o método M especificamente, ele vai sim precisar ou ele próprio repassar a exceção, que é o que a gente está fazendo aqui, ou ele vai precisar tratar a exceção lá dentro disso. Então é uma chatice a mais para quem for usar o método M dessa classe X que a gente está utilizando. Agora vamos ver como é que a gente pode tratar a exceção na mão, digamos assim. Então a gente faz isso através desse bloco try catch, né? A exceção no Java, o Java vai encapsular essa exceção que aconteceu, caso ela aconteça, ela vai encapsular isso num objeto, né, e vai ser chamado o código que tiver aqui entre, né, caso não exista esse arquivo, vai ser chamado o código, vai ser executado esse código que está aqui, né, entre essas chaves. Pelo amor de Deus, não escrevam os 3 pontos não. Esses 3 pontos significam que aí eu vou ter o código para tratar essa exceção. O que é que você vai fazer depende do teu programa. Você, né, se for uma classe de interface gráfica, você pode fazer interface com o usuário, né, se for algum tipo de classe, você pode fazer um log, ou se você simplesmente estiver aprendendo a programar, você vai, né, chama algum método para ver qual é toda a linha de execução que ocasionou o erro e por aí vai. A exceção em tempo de execução, eu poderia acrescentar um outro catch aí dentro desse mesmo bloco, né, try, catch. Eu poderia acrescentar tantos catches quanto eu tantos blocos catch quanto eu quiser. Então um try ele pode ter vários catch alinhados a ele, né, aninhados a ele. Então eu poderia também tratar aquela exceção, é uma exceção em tempo de execução, não sou obrigado, mas eu posso querer tratar a questão do security exception. Então bastaria colocar um catch security exception, e faria o tratamento da mesma forma que eu fiz com esse file not found exception. Posso acrescentar também uma cláusula finally, né? Se eu acrescentar uma cláusula finally, isso é um código que vai ser sempre executado, independente de dar exceção, de não dar exceção, sempre vai ser executado esse finally após o bloco try. Então, às vezes a gente usa isso quando, por exemplo, eu quero sempre tentar fechar um fluxo algum fluxo de entrada ou de saída. Então, eu posso botar esse comando para fechar dentro de um bloco finally. E a gente pode continuar o nosso código, vai ver que é um pouco parecido com a questão da saída. Digamos que eu queira ler objetos Java de uma determinada classe que foram gravados, né, nesse arquivo a.bin. Obviamente eu preciso de um objeto que saiba ler objetos que foram gravados, são os chamados objetos serializáveis. Então precisaria de um object input stream, precisaria conectar esse object input stream com o objeto in que eu criei lá no meu primeiro passo. A partir daí eu chamo os métodos, né, do meu objeto OIS. Estou admitindo que eu estou gravando objetos de uma classe W, então eu vou chamar esse método. Chamo o método readObject. Esse método readObject vai ler, né, vai ler bytes de um arquivo, né, vai ler bytes de um fluxo ao qual ele está associado, que é o in, que por um acaso é um arquivo, mas poderia ser qualquer outro fluxo. Vai pegar esses bytes, vai transformá-los num objeto, e a gente vai tentar converter esse resultado para um objeto da classe W e atribuir a um objeto W1. Então, se tudo correu bem, se você gravou objetos W efetivamente no
no arquivo a.bin, essa operação deve dar certo. Entretanto, você viu só pela frase toda aí, tem um monte de possibilidade de dar errado isso. Então, há exceções que são lançadas pelo read object, que a gente precisaria ou trata da mesma forma que a gente fez com as demais exceções, ou a gente trata no catch, se elas não forem exceções em tempo de execução, ou a gente trata, né, no catch, ou a gente vai lá no cabeçalho e declara uma cláusula throws. É possível tratar algumas exceções no try catch e declarar outras lá no throws. E aí vocês podem pensar, pô, mas é tanta exceção, se tiver 6, 7 exceções, né, eu tenho que escrever 6, 7 blocos, 6, 7 cláusulas catch para tratar cada uma delas. Existe uma maneira da gente tratar de forma genérica. Eu posso simplesmente dar um catch aqui exception, ou IO exception nesse caso aí, mas eu posso dar um catch exception, e aí eu vou, qualquer exceção que der, ele vem bater nesse mesmo código. Eu uso uma cláusula catch só para pegar todo e qualquer tipo de exceção. Então, para finalizar, como é que a gente sabe, diante desse negócio todo, eu vou ter que adivinhar que exceção pode existir, que exceção é em tempo de execução, que exceção não é de tempo de execução, que exceção eu tenho que tratar, que exceção não preciso tratar? O jeito da gente saber isso é ler os Javadocs, certo? Digitem aí, se eu quero saber os métodos de Object Input Stream, bota Object Input Stream, espaço, Javadoc no Google, clique no primeiro link e vá dar uma olhadinha lá na documentação, tem dizendo quais são todas as exceções que são lançadas. E cada exceção lançada cada exceção lançada é objeto de uma classe. Se é uma classe, tem documentação, lá você tem como descobrir se é uma exceção de tempo de execução ou não, se você precisa lidar com ela, seja através das cláusulas throws, seja através dos blocos try catch. Ok? Então a gente não foge nunca da documentação, a gente tem que se acostumar a isso. Lembrem apenas que as exceções estão documentadas em nível de método. Então, os métodos construtores podem lançar determinadas exceções e os métodos de instância, ou métodos estáticos, podem lançar determinadas exceções também. Não existe nenhum compromisso de que os métodos lancem as mesmas exceções, não. A gente tem que estar atento para olhar os métodos que nós estamos chamando, que exceções eles lançam. Está tudo na documentação dos métodos que está na documentação, a documentação dos métodos que estão na documentação das classes, né? Os métodos são documentados, os métodos construtores, métodos de instância e métodos estáticos são documentados, né, no Javadoc da classe. E por essa videoaula é só. Confiram aí os comentários, né, que tem a descrição do vídeo, que tem link para vocês darem uma olhada mais aprofundada no assunto.